wish that you could build a time machine so you could see the things no one can see. Feels like you're... Então vamos começar mais maquiando cliente e para a pele madura. Aí eu tô mostrando pra vocês que eu não fiz a pele primeiro, porque eu vou puxar muito, arquear muito a sobrancelha para ter um acesso melhor à pálpebra. Então, se eu fizesse isso com a pele já pronta, eu acabaria tirando a minha maquiagem da testa. Vou começar com o quarteto de sobrancelhas que vocês sabem que eu amo, da Florenza. E como a modelo, que é a minha mãe, tem uma sobrancelha um pouco mais falhada, eu vou aplicar bastante dessa cerinha e vou tentar igualar uma sobrancelha com a outra, porque uma tem uma diferença com a outra. Então, eu vou preenchendo normal, preenchendo todas as falhinhas e fazendo uma sobrancelha mais harmônica e mais reta, tá? Agora com o corretivo Naked da Ruby Rose, essa cor L2, eu vou demarcar toda essa sobrancelha na parte de baixo e acabar já levando esse corretivo para a pálpebra para servir como nosso potencializador de sombra, para criar uma base para a gente colocar nossa sombra. E vou dar acabamento com a esponjinha por toda a pálpebra. Isso eu vou fazer nas duas. Vou selar esse corretivo com o pó da MAC da tonalidade da pele, mas bem pouquinho. Só pra selar mesmo. E como ela tem uma pálpebra enrugadinha, é bom pra não acumular nas vinquinhas e nem nas ruguinhas. Então, é bom selar, mas o mínimo possível. Agora, a luz deu uma estourada, então vocês não vão conseguir, infelizmente, ver o nome da sombra. Mas eu coloquei aqui no vídeo o nome aparecendo e eu tô usando a Nunette da Quem Disse Berenice com esse pincel de esfumar mediano da Macrylan. E eu vou começar a fazer esse esfumado tanto do canto externo, levando até o canto interno. E vocês podem ver que eu arqueio bastante a sobrancelha, para eu ter uma visão melhor da pálpebra. Tanto eu puxo como eu solto a sobrancelha para me dar uma visão de exatamente como vai ser a maquiagem com os olhos fechados. Então eu esfumo assim também e depois arqueio de novo, puxo de novo a sobrancelha para eu ter uma visão melhor. Agora com o pigmento Naked da MAC, eu vou passar no arco da sobrancelha para dar o pontinho de luz e volto com o pincel esfumando para tirar todas as marcações. Agora com a sombra da Florenza, que é essa Coco Beer, ela é um marrom telha mais alaranjado, super bonito, e esse pincel bem pequenininho da Macrylan, da linha Max, eu vou fazer esse esfumado, criar uma transição entre a primeira sombra da Quem Disse Berenice e essa, fazer o mesmo esquema de esfumado, solto a sobrancelha, arqueio a sobrancelha e vou deixar esse esfumado sem marcação nenhuma. Agora, com uma sombra bem clarinha, que é a lixa da Fandi, eu vou aplicar nesse cantinho interno até a metade da pálpebra móvel, linkando com esse esfumado e tirando toda a marcação, para deixar esse cantinho bem limpinho. Feito isso, eu vou voltar com o pigmento Naked e vou passar por cima dessa sombra mais clarinha, só para dar um leve brilhinho. Mas, gente, toma cuidado com sombras muito cintilantes ou 3D em pálpebra de pele madura, porque isso vai acabar evidencializando as ruguinhas da pálpebra, então toma cuidado. Agora eu vou fazer um delineado muito fininho e muito simples com esse delineador da Inglot diluído. Por quê? Diluído eu consigo esfumar melhor o meu delineador, porque ele ainda vai estar molhadinho. Então, tá vendo? Eu faço bem fininho e agora venho esfumando com a Swiss Chocolate da MAC e esse pincelzinho bem pequenininho de precisão. Eu vou com movimento de vai e vem, batidinha, arrastadinha pra cima, pra esfumar esse delineado mesmo. Agora eu venho com a sombra preta da paleta da Luisance
E vou aplicar bem por cima daquele delineador que a gente passou, bem rentezinha a raiz dos cílios, só para ficar um pouquinho mais pretinho, para criar uma transição melhor. Volto com o pincel da sombra mais clarinha, só para limpar tudo que às vezes a sombra jogou para cima. E máscara de cílios eu vou usar essa da Maybelline, que tá apagado o nome, então eu não vou saber falar exatamente qual é para vocês. Mas a minha mãe tem os cílios tão pequenininhos, gente, que quase não fez diferença. Foi só uma base para os cílios postiços mesmo, tá? Borrou um pouquinho ali embaixo, nos cílios inferiores, mas depois a gente limpa. E os cílios que eu tô usando é uns cílios da China. Infelizmente não tem numeração mais nessa caixinha, mas esses cílios bem separadinhos e trançadinhos, tá? E a proposta dessa maquiagem foi uma maquiagem mais leve, porque a minha mãe nunca foi maquiada antes, então ela também não queria uma coisa muito pesada. Por isso, essa opção de olhos, uma coisa mais pra uma festa mais de dia. E agora eu já tô preparando a minha pele, tô fazendo todo o passo a passo da linha Basics, da Daisy Peroso, a espuma de beleza. Depois eu vou pro tônico hidratante, borrifo no rosto e depois venho com um algodãozinho só pra tirar o excesso, abano pra secar bem. Agora eu venho com o hidratante da linha da Daisy Peroso, só que o hidratante pra pele de seca, a normal, de normal a seca. Por quê? Porque normalmente uma pele madura é uma pele mais ressecada. Então é importante você redobrar a intensidade, não a quantidade, e sim a intensidade do hidratante. Por isso que eu tô passando com as mãos, porque se eu passasse com o pincel, talvez em alguma ruguinha acumulasse ou não pegasse. Por isso que eu prefiro aplicar o hidratante com as mãos, para eu ter exatamente a precisão de onde eu tô aplicando, tá? Vou passar água termal para intensificar ainda mais essa hidratação. E o primer. Vou aplicar o corretivo salmão nas olheiras, ao redor do nariz, no meio do nariz, toda a parte mais arroxada eu vou aplicar. Então vocês estão vendo, ó, que vai ficar um pouco clarinho, mas a intenção é de camuflar mesmo. Se você tem menos olheira, aplica menos. A base que eu vou usar é NC35 da MAC, Bege 04 da Vult, diluída com o Duraline, e vou aplicar com esse pincelzinho do All Fiber 04 da Macrylan. Por quê? Base diluída deixa, né, continua com a cobertura, mas deixa ela mais fina. Do All Fiber aplica menos produto e esfuma muito mais. Então, o essencial para uma pele madura é você ter leveza. Então, não vou aplicar uma base de altíssima cobertura, até porque vai marcar nas linhas de expressão e não é isso que eu quero. E vou esfumar muito bem essa base para ela me dar cobertura, mas não ficar muito rebocada e não ficar muito pesada nessa pele, tá? E vou dar acabamento com esponjinha por todo o rosto. Venho com o corretivo L2 da Ruby Rose e com o Duraline, porque o L2 ele vai ficar mais ou menos da tonalidade da pele, então ele vai acabar cobrindo mais as olheiras. E venho com um pouquinho do corretivo da Natura Aquarela 01, 2 pinguinhos, só para deixar um pouquinho mais claro e iluminar essas olheiras. Não vou aplicar o corretivo no nariz, porque ela já tem um nariz bem alongado, então eu não quero evidenciar isso. E não vou aplicar na testa, porque já tem marcas de expressão na testa. Então o único lugar que eu vou aplicar é no queixo, porque o queixo dela é mais largo e eu queria que ficasse mais pontudo, então eu apliquei bem na pontinha, tá? Vou selar com o pincel do All Fiber da MAC e o pó translúcido 04 da Payot, que ele tem uns brilhinhos. E ele sela super bem e fica super linda essa pele. E depois eu volto com o pó da MAC na cor Medium e vou aplicar por todo o rosto com Duo Fiber para aplicar menos produto, mas mesmo assim deixar essa pele bem selada.
Agora com a paletinha de contorno da Elf, eu vou pegar essa tonalidade de pó mais escura. Ela é um pouquinho quente, mas super ornou com a maquiagem dos olhos e ficou super bonito. Então, eu vou fazer o contorno da testa, o contorno normal aqui perto da maçãzinha do rosto e na pontinha do nariz. Eu não vou subir esse contorno até perto da sobrancelha, só dessa parte do nariz do meio pra baixo, tá? Vou usar o blush da Milani 04 Glow pra dar esse arzinho coradinho da bochecha, que ficou muito bonitinho esse tom de blush. E vou aplicar o Hydra Fix por todo o rosto e esperar secar pra juntar todo esse pó que a gente passou no rosto dela. E agora eu vou fazer a parte inferior dos olhos. Lápis bege na linha d'água e vou repetir todo o passo a passo da sombra. Primeiro vai a Nunette com um pincel de precisão. Vou aplicar do canto externo ao canto interno, linkando com o esfumado superior. E depois eu vou aplicar a Sweet Chocolate do canto externo até metade dos olhos, só para dar essa profundidade no cantinho, tá? Pigmento Vanilla no cantinho interno, lacrimal, para dar um pontinho de luz. Iluminador, eu vou aplicar o iluminador da paleta de contorno da Elf também, que ele é um clarinho com umas partículas douradas. Vou aplicar um pouquinho na pontinha do nariz e um pouquinho no meio e no arquinho do cupido, tá? Batom é o batom Evelyn da linha da Bruna Tavares, que é esse nude mais rosado, que ficou lindo nessa maquiagem. Normalmente eu maquio com a cliente com a boca fechada, porque eu acho que fica mais preciso. Mas com uma cliente de pele madura, normalmente tem muito vinquinho nos lábios. Então eu peço pra cliente abrir bem a boca pra me mostrar o formato. Minha mãe tem um arco do cupido maior do que o outro, então eu não quis deixar um igual ao outro pra não ficar deformada a boca. E a maquiagem é essa, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Clica muito, muito, muito no gostei. Se inscreve no canal. Um enorme beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!